Mesa de debates. Oferecimento Unimed. Tem Unimed para todo mundo. Agora, plano Unimed para 2 pessoas. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto. Olá, hoje é quarta-feira, dia 10 de janeiro. Está começando mais uma mesa de debates aqui pela TV Juiz de Fora. Para a gente é uma honra estar com você aí na sua casa. Eu te faço um convite para a gente ficar junto hoje até meio-dia. No programa de hoje vamos falar sobre o que esperar da política nacional em 2018, entender qual o poder de interferência da política na economia. Será que vamos recuperar o crescimento econômico do Brasil esse ano? Dê sua opinião para a gente, mande uma mensagem para o nosso WhatsApp, o número está aparecendo na tela, é o 98892-4905. Eu apresento agora os debatedores do nosso programa de hoje. Bom dia, Erickson, tudo bem? Bom dia, Caio Zóia, bom dia, José Augusto, bom dia aos convidados. Ó, telespectador, hoje vai ter um programa de debate, hein? A turma aqui não vai falar meias verdades, não, vai falar as verdades, né? E mais um pouco. Isso mesmo, faremos jus ao nome, né, do nosso programa. Bom dia, Zé Augusto, tudo bem? Bom dia, Caio, bom dia, Erickson, nossos telespectadores, os nossos convidados, né, em especial o Orlando, que é meu amigo de muitos anos, né, prazer em tê-los todos aqui. Prazer, já deu uma aquecida, então, antes de começar o confronto? Claro, né, esquentar as turbinas para poder... Tem que estar preparado, porque aqui só tem grandes, né? Eu vou apresentar eles para vocês, então. Nós recebemos o cientista político, que já é um conhecido do nosso público e com muito prazer a gente recebe novamente, Orlando Lira. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, obrigado Zé Augusto, Erickson, os nossos debatedores. E é o que está faltando no mercado, né, doutor? Debate. Nós estamos numa ocasião, numa situação em que há um autismo político, ninguém ouve mais o outro, né? Então, uma ocasião muito boa é aqui de ouvir a opinião contrária e dar a sua própria opinião. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. A gente recebe também o advogado Vitor Valverde. Bom dia. Bom dia, Caio. Bom dia, Erickson. De Augusto, um prazer enorme reencontrá-lo aí. Tivemos a oportunidade de trabalhar juntos quando você estava na Cesama, né? Professor Orlando, Rodrigo, um prazer grande estar aqui. Saudar todos os telespectadores aqui da mesa de debates. Uma oportunidade especial estar aqui e discutir esse cenário político brasileiro, né? Um ano extremamente importante, um ano decisivo para o Brasil, para construir, infelizmente, um ano importante para construir o ano seguinte, né? Acho que não é para a solução, para nenhuma panaceia nesse ano, mas para colocar o país de novo nos trilhos, de uma estabilidade, para uma construção, e Orlando foi muito feliz. Precisamos discutir, precisamos conversar sobre o Brasil. Com certeza. A gente recebe também o economista e assessor de investimentos, Rodrigo Miguel. Bom dia. Bom dia a todos, é uma honra estar aqui com você. Eu acho que o momento oportuno, né? No início do ano agora, a gente está debatendo esses temas, né? E preparando aí, discutindo, e um tema que é super relevante, né? É a grande virada do Brasil, né? Uma grande retomada que pode acontecer ou não, né? Vamos debater isso aqui. A gente espera que aconteça, né? É verdade. Obrigado por você ter vindo. É um prazer. 2018 será um ano com expectativas de grandes acontecimentos para o Brasil. Após fechar 2017 com a inflação oficial abaixo do piso da meta fixada pelo governo, que não acontecia há 18 anos, a economia respira, mas o cenário político pode interferir ainda mais na recuperação nacional. Hoje a gente vai traçar um diagnóstico aqui no nosso programa econômico para o Brasil, aqui no nosso programa, na mesa de debates. Eu queria que vocês explicassem para a gente se é possível mesmo dividir, tornar a política separada da economia, se essa interferência ela é real mesmo? Bom, do ponto de vista teórico, sempre houve, nos estudos de economia política, né, uma espécie de tensão entre democracia e economia. E é muito fácil de entender isso, porque você pega uma empresa, por exemplo, as decisões que a empresa vai tomar não precisa de um voto popular. Ela não precisa estar fazendo eleição. No máximo, ela vai ter um comitê, um grupo de acionistas, onde eles vão votar o presidente, etc. Então, sempre as decisões econômicas grandes do mercado são tomadas por um corpo não eleito, privado, e que tem a finalidade de buscar os lucros, obviamente. E que isso é uma coisa muito boa. Enquanto que a democracia é o contrário, quer dizer, em certo sentido, não é incompatível, mas há uma tensão. A democracia é o destino de todo mundo, não é só daqueles que são proprietários ou daqueles que visam lucro, né? Você tem 90% da população que
não têm condições, não são empresários, né? Mas que precisam, portanto, de ações de políticas públicas, né, na saúde, na educação, que recebam condições básicas de prosperar e chegar a ser um dia, quem sabe, um empresário. Então essa aporia, vamos dizer assim, como a gente diz, é tradicional já na ciência política. Existe uma tensão, ou seja, é preciso conciliar as duas coisas. É por isso, por exemplo, que na Alemanha, onde eu passei 4 anos fazendo um doutorado, é o único país do mundo onde eles não se referem à economia. Eles sempre se referem a um adjetivo que eles associam à economia. Toda vez que eles se referem à economia, problemas econômicos, eles dizem Sozialische Wirtschaft, quer dizer, a economia social. Por quê? Porque eles tiveram 2 experiências terríveis, que foram as guerras, que foi o nazismo e o comunismo, onde os 2 extremos não deram certo e destruíram a Alemanha 2 vezes. Então eles chegaram à conclusão muito simples de que não adianta você ficar rico sozinho. Não adianta você ter, como no Brasil, 1% da população que detém 50% do PIB. Porque você tem, enquanto isso, tem 56 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza. Não adianta você fazer isso. Então eles fizeram um sistema que se chama de bem-estar social, onde você equilibra as 2 demandas. A demanda do mercado, que é legítimo, você tem que produzir, e ao mesmo tempo a distribuição e as demandas do povo, da democracia, que é feita através de políticas ativas do Estado. Mas seria possível acontecer aqui? O Rodrigo daqui, que é economista, tem uma linha econômica que diz o seguinte: independente da ideologia política, a ideologia política está agregada a todo mundo, a todos nós, né? Menos interferência do Estado na economia favorece a expansão econômica. Sim. Né? Tem uma linha econômica, né, Rodrigo, que tende muito a isso. A Alemanha talvez tenha repensado nisso, um país portentoso, apesar de pequena dimensão. Então a interferência do Estado no Brasil na economia é muito forte. E mal feita. E mal feita, exatamente. É muito forte e mal feita. Você passa pelo sistema tributário, que é ruim, que se discute há 50 anos, não se chega a uma conclusão. Você tem uma máquina totalmente emperrada, um faturamento astronômico. Né? Um faturamento astronômico. Nós estamos vendo, os números estão abertos aqui. Então, qualquer que seja a ideologia, a economia ela tem que fluir. Mas acho também que essa questão... Fluir dentro desse contexto de que a riqueza seja melhor distribuída. Exato. O professor Orlando colocou, acho que foi muito feliz nessa colocação, dessa diferença da lógica empresarial, da lógica de gestão de uma empresa, de uma organização, mesmo pública, mas de uma organização delimitada, da gestão de Estado. Né? Uma coisa é gerir bem, gerir serviços, produzir bem, seja na iniciativa privada, no serviço público. A outra coisa é liderar a sociedade. E ao governo e à liderança da sociedade cabe essas 2 coisas. Né? Um governo não basta cuidar bem da cidade, do estado, do país só hoje. Ele precisa fazer isso. Mas mais do que isso, ele precisa apontar a sociedade num caminho certo, numa direção, para algo ser obtido em 10, em 20 e em 30 anos. E para a obtenção desses resultados, e isso é a colocação que eu acho a mais feliz, na gestão pública não basta a opinião do dono, não basta a decisão do corpo dirigente, é preciso convencer, é preciso criar uma ambiência na sociedade capaz de boas ideias, de boas práticas, de um caminho adequado estar apontado, dele ser implementado e de se conseguir avançar naquela direção. E isso talvez seja o grande problema da liderança da sociedade brasileira nos últimos anos, que é a perda da capacidade do governo de liderar a sociedade e de criar um ambiente na sociedade capaz de permitir o avanço daquilo que pode gerar a evolução do nosso padrão civilizatório. Se fazer melhor enquanto país hoje, num determinado momento, num determinado serviço, para um determinado público, não é tão difícil. O difícil é exatamente você evoluir enquanto padrão de sociedade. E isso nós vivemos nos últimos anos, e acho que decorre sobretudo de um radicalismo. Acho que o grande mal da política brasileira na última década, sobretudo, e acho que o PT tem um pouco a responder sobre isso, deve um pouco essa explicação à sociedade, é nos levar a uma radicalização, essa guerra de pobres contra ricos, de norte contra sul. Qualquer divisão é muito negativa a qualquer ambiente corporativo. Quem lidera uma empresa, uma escola, quem lidera a sua casa,
Quem lidera a sua família sabe o quanto é importante, primeiro, você criar ali um ambiente de paz, uma agenda de convergência. Nós divergimos em várias questões, temos times de futebol diferentes, temos crenças religiosas diferentes, mas no que convergimos? Qual o nosso plano de trabalho, de ação, para todos juntos trabalharmos em relação a essa agenda de convergência? O Brasil não tem essa agenda de convergência. Aliás, o comandante do Exército deu uma entrevista no final do ano, à Folha de São Paulo, muito interessante dizendo isso. Ele falou que o papel das Forças Armadas está cumprindo o seu papel, respeita a Constituição, respeita a democracia, mas esse país não tem um plano. Nós não temos um plano de Brasil, nós não temos um plano de futuro. E essa é a grande questão que eu acho que levou. Você vê essa guerra, antes era fora Dilma, agora era fora Temer, que é o vice da Dilma. Sim. É o vice da Dilma. Sim. O Temer não era da oposição ao governo do PT. Ele não é governo hoje, ele já era governo. Já era o vice, foi eleito pelo mesmo eleitor, pelo mesmo campo da sociedade. Então, essa divisão é que está sendo muito negativa à sociedade. E acho que a grande oportunidade nesse ano, através do processo eleitoral, do processo político, é exatamente de diminuir o radicalismo, e nós não estamos apontados nessa diminuição. Na minha ótica, infelizmente, essas duas candidaturas aí que estão muito aquecidas, Lula, Bolsonaro e tal, levam, para mim, ao acirramento desse radicalismo, mas acho que o que nós precisamos nesse ano é de construir essa agenda de convergência, esse ambiente de mais paz social no Brasil, para aquele projeto que seja vencedor democraticamente na eleição, tenha capacidade de ser implementado e de avançar efetivamente. Vitor, qualquer que seja o radicalismo, ele é sempre ruim. Exatamente. O Orlando citou aí a Alemanha, as guerras foram radicalismo. O radicalismo religioso leva a esse conflito. Então, acabar com isso que é um importante. Como acabar com isso? E deixar quem de ser vai contra. acabar com isso? Ser mais a favor, por construir. Ser contra, eu gostaria de fazer alguns contrapontos aqui, rapidamente, no nosso intervalo. Primeiro, com relação à sua noção de que a intervenção do Estado necessariamente, ou quase sempre, é ruim na economia. Isso é uma ideia do Estado mínimo, do Estado liberal, né, o liberal, mas que, infelizmente, historicamente nunca funcionou. Por quê? 1929 quebrou por causa disso. Quem recuperou o mundo foi o Delano Roosevelt. Eu falei a má gestão de interferência. Não, calma, vamos devagarzinho. Então, essa noção de que a intervenção do Estado e demonizar o Estado como se a iniciativa privada fosse sempre santa e sempre boa, isso infelizmente é uma tese que cai. Está para a mesma lógica de radicalismo. Não é a lógica de radicalismo, do ponto de vista histórico. Você vai ver o capitalismo brasileiro, as firmas brasileiras, as grandes empreiteiras, viviam de quem? Do Estado. Então, a lógica privatista é a lógica de quê? É a lógica de você privatizar os lucros e socializar as perdas. Eu falei na intervenção do Estado e do sistema tributário. Mas o que é a boa intervenção do Estado? Isso é que é o problema, então. Agora, demonizar só o Estado, demonizar os governos qual é a boa intervenção do Estado? Como Getúlio, o governo Juscelino, os governos da social-democracia na Europa, todos eles visam o quê? É harmonizar as duas atividades, só que harmonizar do ponto de vista concreto. Claro. Nenhuma empresa telefônica vai ter lucros nos grotões do Nordeste. O Estado tem que entrar. Qual é a empresa que vai querer o SUS do Brasil? Então você tem que harmonizar as duas coisas. Agora, no Brasil, você não tem capitalismo, você não tem neoliberalismo, você não tem nada. Você tem uma mistura aonde quem está no poder, seja privado, seja governo, eles não têm um projeto de poder, eles têm um projeto de ganho imediato. Metade do Congresso é eleito pela bancada ruralista, outra metade é eleita pela bancada evangélica. Eles defendem o quê? Os próprios interesses. Daí os nossos problemas são estruturais, não são pessoais. Nós temos um capitalismo que não é capitalismo, um neoliberalismo que não é liberalismo, você não tem livre concorrência. A maioria das licitações são já pré-estabelecidas. Então, é um sistema disfuncional em todos os sentidos, não é só no Estado, não. Em todos os sentidos. Então, a gente tem que ver os problemas macroestruturais desse país. E não só apontar a questão partidária, que foi essa, que foi aquela.
Mas você, acho que nós temos que ir para o intervalo, mas objeção absoluta, várias colocações que você fez, sobretudo que ninguém falou aqui de privatização. E você está colocando a questão do Estado como se fosse a questão do Estado. O Estado tem que regular, não há nenhuma dúvida de que o Estado. E o que é que eles estão fazendo com a Petrobras? O que é que eles vão fazer com a Embraer? De quem é a Petrobras? O que é que eles vão fazer? E é do Estado. É do Estado. E qual o lucro dela vai para quem? Essas perguntas todas que foram feitas aqui, a gente volta daqui a pouco, nós vamos para o primeiro intervalo do nosso programa de hoje. A discussão só está começando, já voltamos com a mesa de debates aqui pela TV Juiz de Fora. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TV Juiz de Fora. Eu queria fazer uma pergunta para o Rodrigo, que apesar da divergência entre o Orlando e o Vitor, a gente caminha aqui para uma convergência aqui em alguns sentidos. Mas, sobretudo, ouvindo o Fernando Henrique, que foi o ministro vindo do Itamar na secretaria ligada à economia, né, que foi a Secretaria da Fazenda, ele fala que existe muito economês, que é aquela linguagem que você tem, né, que o povo não entende. Não entende, né? Perfeito. E que falta essa leitura por parte dos candidatos, né, que nós temos aí à presidência. Ou seja, Itamar foi lá, resgatou o Fusca. Mas o que estava atrás do Fusca? Estava uma popularidade inserida num pequeno veículo, importado vindo da Alemanha. Né? E o cheque predatado. Né? O que era o cheque predatado? Era a forma de fazer um escambo, um comércio ali, enfim. Tirar um pouco o foco do banco. Então a gente vê, né, nessa leitura que o Fernando Henrique, inclusive, ele tenta se retratar, né, de anos e anos, criticando, né, ferrenhamente o governo do Itamar, que foi seu antecessor. Agora, você como assessor de economia, Rodrigo, como é que você faz essa leitura, né, dessa discussão em torno da polarização que nós estamos vivendo, né? Sobretudo, né, tendo uma economia forte agora, mas que não está sendo aproveitada. A balança comercial bateu recorde, né? Inflação baixíssima, todo mundo queria inflação baixa, tinha uma meta, foi abaixo da meta. Como é que você vê isso? Né? E dando respaldo até para que o Orlando e o Vitor também se insiram nessa discussão. Eu vou colocar o primeiro ponto aqui, que é pouco discutido, pouco falado. Né? Nós estamos aqui vivendo um momento econômico ruim, passamos aí por longos anos, aí, uma recessão pesadíssima, né? Ela parou, né? O país parou de piorar e agora está dando sinais de melhora, Só que acontece o seguinte: quando você começa a conversar com os investidores internacionais, quando você tem acesso a esse tipo de informação, a visão deles para o Brasil, o âmbito dos investidores, depois eu vou falar da base aqui, do dia a dia do cidadão que está aqui tentando investir, construir alguma coisa e comprar alguma coisa. Eles enxergam o Brasil da seguinte forma: o Brasil é uma grande economia, está entre a 7ª e a 8ª do mundo. Então, acima dessa lista, se nós observarmos, nós vamos enxergar países prontos, com infraestrutura pronta, com os meios de funcionamento todos estabelecidos, como a Inglaterra, como França, como Itália, como Estados Unidos, como a China está se estruturando de maneira muito veloz. O único país que está nesse ranking próximo do topo é o Brasil, que não é ainda o país pronto. Então, eles enxergam um país com várias oportunidades. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte: o Brasil tem uma matriz energética diversificada. A base são as usinas hidrelétricas. O Brasil tem tecnologia nuclear, tem capacidade eólica, está se investindo muito nisso, tem capacidade solar. O Brasil é um país tropical. Tem outros meios, termoelétricos. Então, o Brasil tem uma matriz energética muito boa. Tem uma população gigante, são mais de 200 milhões, que consomem muito. Então, quando o olhar do investidor de fora para dentro do Brasil, ele enxerga uma grande oportunidade. Ele precisa só de um cartório que registre bem os contratos. Né? Aí eu escuto muito de investidores e não investidores, a pessoa falando assim: o investidor estrangeiro está querendo entrar no Brasil para ganhar dinheiro explorando o Brasil. Né? Qual de vocês, e quem está nos assistindo aqui, investe dinheiro para perder dinheiro? Todo mundo quer ganhar dinheiro. Essa é uma matriz lógica do mercado. Bom para todos. Né? Então a gente tem que parar para pensar nisso. Segundo, o Brasil tem condição de investir em infraestrutura? Ele tem dinheiro para isso? Isso é débito e crédito, é matemática básica. Não tem.
Se não fosse o exemplo do Fernando Henrique, a abertura de capital para as teles, hoje estaríamos ainda na Idade da Pedra. Estaríamos na fila comprando um plano de expansão para instalar Exato, um telefone em casa de 3 anos. É bizarro, é louco pensar nisso, faz muito pouco tempo essa abertura de capital. Escuto também. Mesmo com a Oi quebrada aí, o governo dizendo que já está 500 bilhões. Né? Vou falar nesse ponto aqui. Antes de chegar desenhar um outro cenário aqui para todo mundo entender. Tem outro ponto importante que é a visão do investidor para cá, é o seguinte: ele sabe que investir em infraestrutura aqui e investir no país aqui é geração direta de emprego aqui. Só que o país ele tem que estabelecer a vocação dele. Não dá para o país fazer tudo. Assim como o eleitor tem que ter consciência que nenhum governante vai entrar e vai resolver todos os problemas. Eu vi uma entrevista do Fernando Henrique, que eu achei muito bacana, se eu não me engano foi no Roda Viva, que perguntaram qual que é o único arrependimento dele, ou o maior arrependimento dele. Ele falou que foi achar que ele poderia resolver todos os problemas. Que no primeiro mandato ele focou e falou assim: eu preciso resolver eu preciso eu preciso controlar a inflação. Então todos os esforços do governo foi para resolver aquilo. E o que aconteceu? Ele resolveu. Depois, no segundo mandato, ele pensou: posso fazer tudo. É assim como na nossa vida, você não consegue fazer tudo de uma vez. Você tem que fazer por etapa. Então precisa de uma construção organizada, ordenada. Planejamento. Outra coisa que eu escuto bastante. Planejamento a longo prazo. Continuada, né? Exatamente. Você tem Aí, outra coisa que eu gosto bastante de discutir, analisar, aí eu vou pegar um gancho, você falou da Alemanha, que foi acho que um excelente exemplo, foi quando você pega e observa e escuta de algumas pessoas falando assim: o Brasil é diferente, a sociedade é diferente, a cultura é diferente, a matriz religiosa é diferente. Só que quando você olha exemplos da Ásia, de qualquer parte da Europa, e observa a abertura de mercado e o reflexo disso ao longo de algumas décadas, não estou falando de séculos, não, de algumas décadas. Então você observa o que era, vou dar um exemplo lá na Ásia, o que era o Japão. Ele foi o primeiro país do lado asiático a começar a abertura de capital. Olha o que é a economia, o que é a qualidade de vida no Japão. Então é uma cultura diferente, religião diferente, raça diferente. Depois veio a China. Olha o que está acontecendo com a China. Olha o que aconteceu com a Coreia do Sul. Né? Então a gente começa a enxergar esse exemplo que o Estado realmente menor, ele é interessante. Estado menor na China e na Coreia? Não, é um processo. Não entendi. É um processo. Aí, as grandes empresas sul-coreanas são estatais e a China é uma economia totalmente controlada pelo Estado. Então você vai entender meu raciocínio aqui agora que eu discuto. Eu acho que a grande questão é a velocidade dessa transição. Por quê? Quando você pega um país pobre como o nosso, a iniciativa privada, evidentemente, não vai abordar certos nichos da sociedade. Ela não vai resgatar o sujeito que está lá, o menino nasceu, a mãe está viciada em droga, o pai está na prisão. Né? A iniciativa privada não vai atrás disso. O Estado tem que ter condições de ir lá e resgatar isso. Então, o modelo, a velocidade que essa transição se dá, que eu acho que é a grande questão, mas ela deve ocorrer. E aí, voltando... O tal de conversar com o povo, né? Fazer o povo entender. Só desculpa envolver aqui, o povo. Eu queria só uma coisa básica aqui, é o seguinte: você está trabalhando com uma dicotomia Estado, sociedade, empresa. Essa dicotomia do Brasil não existe. O setor privado brasileiro vive das regalias do Estado, isso é um fato. É um modelo viciado e errado. De todo sempre. Então, não existe essa antinomia entre Estado e... Os deputados que são eleitos para defender os interesses das grandes corporações. Orlando, você está falando da Odebrecht, da JBS, né? Eu queria saber, você que está assistindo a dono da mercearia São Luís, se você vive do Estado, ou se o Estado é seu sócio que só tira o seu lucro. Ok, então. E a mercearia São Luís, todas juntas, representam o que do PIB? Representam um país. Você acha que o representa o PIB é JBS? 1% da população detém 50% do PIB. O Brasil perde em desigualdade social para o Haiti. Exato. E eu não estou vendo aqui nenhuma abordagem. Então é muito bonito você mostrar as virtudes... Não, mas você está mudando de assunto. As virtudes da empresa privada, como se fosse a arena de toda a verdade, e a corrupção sempre do Estado. No Brasil, você não tem essa distinção. Os deputados, o governo que nós estamos tendo agora, tá certo?
vive para defender interesses privados. Perfeito. E esquecer a população. É por isso que eles aprovaram, não tiveram o rubor de aprovar uma lei que defende trabalho análogo de escravo. O governo diminui o salário mínimo, o governo quer aprovar uma previdência que vai fazer o quê? Vai atingir os grandes salários? Não, tem desembargador ganhando 500 mil reais por mês. Vivendo no país do corporativismo. Esse é o mal maior. Esse modelo que quem assumiu o poder foram os para a maus Alemanha políticos. não funciona para o Brasil. Essa que é a verdade. Nós temos que Foram ver a os maus situação do políticos. Brasil em concreto, não em tese, como tem nos manuais de deixa economia. Se permite fazer uma observação, aí Só terminar uma coisa aqui. O político, ele não é desonesto. Os desonestos usaram a política para fazer isso que Sem foi. dúvida. Então não Só que é eles são deste ou 90%. daquele partido, não. É de Só que eles todos são os 90% partidos. do nosso Congresso. Exatamente. Como é que muda isso, Quem é Orlando? que é a ministra eleita aí Como é que você muda indicada isso? do trabalho? O É Vitor condenada. tem militância Condenada no política, então trabalho. utilizaram da política. Eles utilizaram da política, são esses maus políticos que nós temos que, de alguma forma, afastá-los. Não Seja adianta de só qualquer afastar partido. as pessoas. Você tem que fazer mudanças estruturais. Concordo. Enquanto Como no Brasil como que você vai fazer mudança você tem estrutural 20 com esses políticos? Orlando? você tem Como você 20 mesmo disse. democracia direta. Ah, A bom, aí você tem que mudar o sistema político. a democracia representativa não funciona mais, não representa ninguém. Você acha que eles vão os votar interesses? algum? Concordo. Não, mas essa é a eleição que vai decidir isso. Mas Vai como é que fazer você o está quê? defendendo a democracia direta? Só para eu Eu estou compreender. referendo revogatórios, por exemplo, como se faz nos países todos. E você acha que os políticos vão fazer Você acha que um país tem condição de legislar ordinariamente através de democracia direta sem representação Não popular? estou dizendo isso. Eu estou dizendo que para os grandes debates, para aquilo que vai mexer o dono da mercearia, tá certo? Você tem que consultar o povo. Por quê? Porque os seus representantes não representam o dono da mercearia. Esse aqui é o problema. Ou você que o tem agronegócio, na Austrália você tem um recall. 2 anos depois, se o deputado não representa, ele é como se faz um recall de veículo. Tá certo? Você tem muitos meios, a ciência política é muito rica em fazer isso, porque você tem 3 opções. Você tem ditadura, você tem democracia direta. São 2 extremos. E no meio você tem uma democracia representativa. A nossa funciona. Orlando, Você se sente representado pelos seus deputados? mas para a gente... Como que muda isso? enriquecer o debate. Várias observações nas questões que você colocou. Chamar o povo, fazer eleições, fazer plebiscito. Mas não tem deixa eu lhe fazer uma Alguém pergunta. dessas pessoas Não vão vão, chamar mas por isso que as progressista? eleições de 2018 vão ser cruciais para isso. Mas elas não serão para tomar nenhuma decisão plebiscitária, serão para constituir um novo processo de representação popular. Exatamente. O Instituto da Representação Política, que surgiu lá na Inglaterra, com o rei João Sem Terra, em 1200, exatamente lutando contra a tributação, do Not Tributation Without Our Authorization, né? Ali iniciou o Instituto da Representação Política. E ele vem se aprimorando, regredindo em países, em situações diferentes, durante séculos e séculos. Nesse momento, nós temos uma crise de representação muito mais pelo processo político de constituição desses representantes do que se imaginar que há capacidade de exercer democracia direta. Aliás, só completar, por favor, não há democracia direta plena em nenhum lugar no mundo. Aliás, onde há menos democracia no mundo é onde você citou, é China. São desses. Nos Estados Unidos, toda eleição tem um referendo popular. Toda eleição. Se faz referendo popular. Estados Unidos, é bom esclarecer, os Estados Unidos é todo através da representação política, da eleição de pessoas para representar a sociedade. Eu quero dizer para você que não é falta de instrumentos da ciência política que você pode colocar. Não é verdade. Não é que toda a lei você vai estar consultando o povo. Mas quando se trata de uma previdência, quando se trata de uma reforma trabalhista, quando se trata de uma privatização, você tem sim que consultar o povo. Porque os que nos representam não fazem isso. Você está falando contra a tributação, eu não vi uma palavra sua contra as vendas que a Petrobras fez aí, com isenção tributária de R$1 trilhão ao longo de 20 anos para a Shell. Onde é que está a sua indignação? Mas quais vendas essa com isenção de R$1 trilhão? Essa eu queria que você explicasse sobre isso. E qual o governo que fez isso? Temer, agora, hoje. Eu só peço licença rapidinho. Isso é um fato. Eu queria consultar os colegas da mesa que pode falar sobre isso, quem conhece em detalhes. Só ler jornal, só ler a Folha. Daqui a pouco, então, por favor, a gente vai para mais um rápido intervalo. Já voltamos com a mesa de debates aqui pela TV Juiz de Fora.
Mesa de debates. Oferecimento Unimed. Tem Unimed para todo mundo. Agora, plano Unimed para 2 pessoas. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TV Juiz de Fora. Você poderia continuar a nossa conversa, por favor? Podemos. Eu acho que a solução para isso, tem várias opiniões, é a muito longo prazo. Enquanto o governo não investir maciçamente em educação, esse é um ponto crucial. Não adianta só falar, não. Investir em educação. É a fundação, é a base, né? Priorizar os professores. País no mundo, em lugar nenhum no mundo, não se desenvolve sem educação. Perfeito. Então tem que investir em educação. Essas conversas fiadas desses políticos aí, me desculpa você, desses maus políticos, Exato. Como eu disse, né, é que leva a essa catástrofe. Então nós temos que investir, o povo sim tem que ser ouvido, a mudança, Orlando, de representante tem que mudar, mas a mudança passa pelo Congresso. Então é muito difícil chamar, o povo vai à rua como? De que forma? Então não tem esse potencial de... Então é preciso realmente as pessoas pensarem bem quando votar, verificarem se as pessoas estão envolvidas nesse esquema, não importa de qual partido, não estou fazendo política partidária, não, porque todos os partidos têm pessoas envolvidas, tem pessoas boas, tem sim, eu vi, tem, Orlando, tem pessoas interessadas. Quando se fala da economia, não é tirar o Estado da economia, não tem como você tirar o Estado da economia, isso não existe. Né? Agora, a interferência menor do Estado, e o Estado tem que controlar, de uma certa forma, a economia. Então, você tem muita coisa, e como alguns de vocês falaram aqui, não tem como fazer tudo de uma vez. Nós temos que resolver um problema no sistema tributário, que foi modificado em 88 com a Constituição, de lá para cá só vem remendo, o faturamento do governo é astronômico, e não tem investimento na educação, na saúde e na segurança. Isso falta de todos os governantes, todos, não vou tirar nenhum, de todos, não investiram maciçamente na educação, na saúde e na segurança, que é uma vergonha. Pois é, eu concordo com você, só que a gente tem que ver agora os detalhes. Você disse um ponto fundamental aí. Primeiro, tem que investir na educação, eu diria tem que investir na saúde também. Também. E até uma pergunta para você, Rodrigo, como é que nós vimos agora, recentemente, o governo querendo sugerir a tal revogação da cláusula de ouro, ou seja, o princípio fundamental da Constituição da responsabilidade fiscal. Porque ele criou para ele mesmo um grande labirinto. Você disse que precisa investir na educação, mas ele limitou os gastos por 20 anos. Então as contas não fecham. Por quê? Porque todo o dinheiro, parte do dinheiro da saúde, parte do dinheiro da educação, parte do dinheiro da segurança, está sendo transferidos para fins políticos, para reeleger, para não ser denunciado e assim por diante. Mas, de qualquer maneira, do ponto de vista estrutural, é um tiro no pé. Ah, não, mas é a questão da responsabilidade fiscal, etc. Você acha que esse governo tem algum compromisso com responsabilidade fiscal? Se eles tivessem, eles não iam propor uma PEC para aprovar aquilo que eles dizem que foi o crime da Dilma. Ou seja, a flexibilização dos gastos correntes. Isso é um absurdo, ele recuou aqui agora. Tal. Então, por isso que eu estou dizendo, além das boas intenções que nós estamos falando aqui, além do país das maravilhas, etc., é preciso considerar as coisas em concreto. Como é que você vai resolver os problemas brasileiros, seu economista, sem um protagonismo do Estado? Claro, o Estado gasta mal, claro, a gente vê na segurança, agora em Goiás, agora no Rio Grande do Norte, eles foram ver as estatísticas, eles gastaram só 5% do dotamento para os presídios, 5%, 95% eles devolveram. Por quê? Porque simplesmente preso não dá voto. Preso bom, bandido morto. Tá certo? Então, eles entraram, a questão macroestrutural é extremamente importante. Como é que você vai resolver o problema da corrupção se o governo federal, só o governo federal, conta com 27 mil cargos de livre nomeação? Para quê? Você é nomeado para um cargo para... porque o patriotismo, ele vai ajudar o povo. Você acha que é isso? Você acha que o interesse dessa ministra do Trabalho é com os trabalhadores?
Isso não existe. Enquanto você não reduzir isso para níveis da Alemanha, da França, que são 200 cargos de livre nomeação, você pode ser qualquer governo, qualquer partido. Concordo. Você não resolve o problema. Como reduzir? Esse é o Quando como reduzir? Posse, o país tinha 16 mil cargos. O PT levou a 27. Não. Não. Isso aí, Sim. Não. Professor, o senhor vai querer me convencer... Esse 27 mil cargos é anterior ao PT. E não esqueça. Não. Basta as pessoas pesquisarem e vão saber disso com clareza. O Fernando Henrique, para ser reeleito, ele triplicou o número desses cargos. Não é verdade. Vocês falaram aqui o Fernando Henrique. Eu não estou defendendo. Não esqueça de dizer também. Crítico. Não esqueça de dizer, Fernando Henrique quebrou o Brasil. Eu estava nos Estados Unidos quando o Clinton mandou 60 bilhões de dólares aqui. O Plano Real foi fantástico, foi muito bem. Mas eles fizeram a paridade cambial que levou o Brasil a quebrar, com as reservas zero. Tá certo? O governo do PT entregou o país com 6%, no governo Lula eu estou dizendo, 6% de crescimento anual, tá certo? Eu tive o prazer de dar uma conferência na Alemanha, no dia em que o Brasil passou a Inglaterra, o Reino Unido, só um minutinho, tá certo? Com pleno emprego, 6% de crescimento e com 380 bilhões de caixa. Bilhões de dólares. Isso é o governo Lula. É por isso que ele está com 40%, porque a gente pode falar o que quiser, mas o povo lembra disso. Mas o país explodiu agora pelo governo dele. Gente, a gente está querendo criar uma dualidade. Ele criou um sistema com esses índices, mas explodiu agora. Não foi o Temer que jogou o país no buraco. Então, mas o Temer, a gente teve ele deu continuidade como vice do Lula. Exato. Né? E a gente teve também, para construir o governo do Fernando Henrique, teve um opositor que muitas vezes entrava em sintonia com o governo, que era Lula. Sim. Então o que eu quero dizer é que às vezes a gente quer criar uma dualidade, não muitas vezes, eu concordo, entendeu? A gente está caminhando, né, para poucas opções. E nós aqui, enquanto eleitores, né, a gente fica lá, é Lula, é Fernando Henrique, exatamente, é Dilma, mas na realidade, por trás disso, você tinha sempre ali presente, entendeu? Um PMDB de Temer, de Gedel. Exatamente. E aí? Aliás, quem colocou o Temer presidente da República foi o PT, quando colocou o vice da Dilma. O Temer é o vice da Dilma. Exatamente. É o mesmo governo. Por quê? Porque prova exatamente, isso vai em contradição com o que você falou, que o PT que introduziu o radicalismo, não senhor. O Lula só foi eleito em 2001, você sabe por quê? Eu vou lembrar agora rapidamente aqui a memória de você histórica. Eu sei disso porque minha irmã trabalha no Planalto e tem fontes diretas disso. Em 2001, quem ia ser eleita, era a filha do Sarney. Era Rosiana. A Rosiana Sarney estava com 28%. O Serra com 24% e o Lula 19%. Ia dar Serra e Rosiane. Não ia dar Lula. Aí o que acontece? O Serra, com a Polícia Federal Paulista lá, com a influência dele, pegou a Rosiana, vocês devem lembrar isso, uma malazinha que encontraram de 200 mil reais no comitê. Que foi o Serra com a Polícia Federal, quem está dizendo foi o senhor. Não, mas isso aí foi investigado, foi encontrado, a própria Rosiana mostrou, tá certo? É um fato, não inventaram não foi plantado. Ela estava com 200 mil, mas Caixa 2 na época... Lá, fotografado. Agora, o que acontece? Foi o Serra que armou isso. O fato é que ela caiu de 28 para 15. E aí ficou o Serra e o Lula. E o Sarney fez um acordo com o Lula. Tanto é que o ministro do Lula foi quem? O Meirelles. Então, é o que eu estou dizendo para você. É o mesmo do Temer. Exatamente, as duas coisas, tá certo? Você não tem dicotomias. O Inocêncio de Oliveira, ele está lá no Ceará, hoje, fazendo campanha, lembrando o Lula, dizendo que quem trouxe o São Francisco aqui foi o Lula, a Minha Casa Minha Vida foi o Lula. Todo mundo está se encostando no Lula, inclusive aqui também em Minas Gerais. Então não existe PMDB uno, existe 30 PMDBs, assim como existem vários PDTs. Não existe dicotomias, a gente precisa ver isso. O jogo da política, esse é o jogo. Eu queria pedir a palavra aqui pelo seguinte, eu vou responder a sua pergunta e aproveitar para fazer um gancho. Eu queria comentário de todos aqui para a gente discutir junto com os espectadores aí. Você me perguntou sobre a regra de ouro. Parece muito complicado a economia, mas é o seguinte, se você tem um orçamento, você tem um salário dentro da sua casa e você gasta mais do que ganha, você tem que fazer o quê? Você tem que escolher prioridades. Claro. Se você não escolher prioridades, você vai ter que tomar dinheiro emprestado com alguém
com algum banco, em algum lugar. E depois essa conta vai vir com juros. Então é o seguinte, esse é o primeiro ponto. O governo, há muitos anos, gasta mal e gasta mais do que deve. Sem dúvida. Independente de Fernando Henrique, independente de Lula. Né? Vamos discutir isso não. O segundo ponto, o ser humano, por natureza, ele só obedece, ele só se enquadra por medo. Todo mundo usa cinto de segurança, não é porque é mais seguro, é porque vai ser penalizado. Então, desconstruir, revogar, colocar adormecida essa regra é uma loucura. E aí vamos para outro ponto aqui, que eu queria a opinião de vocês. A gente estava falando de participação direta da população. É o seguinte, para o Brasil entrar no eixo, não existe outro caminho. Ele tem que cortar despesas, ele tem que gastar menos, significa menos investimentos públicos, porque o dinheiro não brota, ele vai ter que pegar emprestado, vai ter que pagar juros, se pagar juros é menos dinheiro ainda. A conta é fácil, é como se fosse na sua casa. Exatamente. Você que está assistindo a gente aqui, a mesma coisa. Qualquer serviço público que o governo te entrega sai do seu bolso, ponto final, é assim que acontece. E aí entra outra discussão, se ele gasta menos e coloca isso para a população decidir diretamente, alguns pontos são complicados. O governo tem que pegar e tomar uma decisão competente. Impopular. E aí vai. Imagine, para finalizar aqui o raciocínio, imagine na sua casa, você tem 5 filhos, mais a sua esposa. Se democraticamente você for tomar todas as decisões, o que acontece? A sua casa vai ficar organizada? A sua alimentação vai ficar perfeita? As prioridades vão ser dadas? Evidente que não. Você vai ter que tomar medidas impopulares dentro da sua família. A mesma coisa é o país. Dá 2 exemplos aqui para nós. Né? Previdência, trabalhista, o que mais? Então, uma coisa é você discutir o retrovisor. Nós estamos sofrendo agora anos e anos de ingerência, anos e anos de corrupção. Agora, daqui para frente, o brasileiro tem que parar e tem que pensar que, infelizmente, a conta tem que fechar. E para a conta fechar, nós temos que gastar menos. Vai fechar para os pobres ou para os ricos? Né? Aí vem, tem que fechar. Como é que você... Aí vem sua casa, a conta tem que fechar, então não é para o filho nem para o outro, é da casa. Eu vou permitir usar os salários e vou tirar R$10 do salário mínimo. É assim que você quer fechar a conta? Ninguém está defendendo. Então vamos ver, me dá exemplos concretos. Vou te dar um exemplo. Me dá exemplos. Como vamos fechar isso? Vamos desinvestir em educação? Vamos em saúde? Vamos no básico, vamos no ser humano. Na base do ser humano. Mas eu tenho uma objeção metodológica, desculpe, eu sou cientista político. Você está equiparando uma economia de casa com a economia do Estado. Isso é um erro metodológico fundamental. A Índia tem 140% de déficit do PIB. Os Estados Unidos têm uma dívida que ninguém paga. Você não pode pegar como exemplo o que acontece numa casa e transportar para o Estado. Isso, do ponto de vista econômico, é uma falácia metodológica. A gente vai continuar essa discussão daqui a pouco. Nós vamos agora para o último bloco do nosso programa de hoje. Já voltamos com a mesa de debates. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TV Juiz Fora. Como você já deve imaginar, durante o intervalo a discussão continua. Você pediu a palavra, por favor? Isso, não, é porque aqui houve uma comparação por parte do Rodrigo com uma casa, né? Metodologicamente divergindo aqui, o Orlando colocou que uma casa ser comparada a um Estado, né, é uma administração do Estado, é muito inadequado. Aí eu queria aproveitar o Vitor Valverde, que foi secretário do município nessa área de governo, que foi secretário da Prefeitura, né, de Belo Horizonte, com sua experiência prática, né? Se essas divergências colocadas aqui, tanto no campo teórico quanto no campo da economia, elas procedem na prática hoje do município, né? Você tem Juiz de Fora, você tem Belo Horizonte, que é onde você atuou, né? É viável você se adequar a uma economia individual com uma economia de Estado, ou isso é completamente inapropriado? Não, eu concordo, e tenho certeza que o Rodrigo concorda também com o professor Orlando, quando ele coloca que há diferenças, mas eu não concordo com o resumo de que essas diferenças justificam um Estado como ocorre no Estado brasileiro. Eu acho que todos que estão nos ouvindo... Eu concordo 100% com você. Isso. Todos que estão nos ouvindo concordam. Nós temos um Estado ineficaz, lento, burocrático e com enorme
enorme problema de priorização, no sentido de liderar a sociedade e de apontá-la para a construção de uma realidade melhor. Agora, achar e defender que esse caminho pode, e eu não estou colocando que o senhor colocou isso não, porque não colocou, achar que esse caminho pode ignorar as restrições financeiras orçamentárias é nos colocar na condição de quebrar. Quando o senhor citou o exemplo da Grécia, serve como exemplo no sentido contrário. Hoje se discute a reforma da Previdência, contrário a determinadas questões, e eu sou contrário a determinadas questões, mas sou amplamente a favor de fazer uma reforma previdenciária. Ninguém pode continuar defendendo que existem dois tipos de cidadãos. Países muito mais ricos do que o Brasil já fizeram e estão fazendo novas. Estão fazendo novas, ampliando ainda mais as restrições, as regras. Porque as contas não fecham. Nós não estamos discutindo o direito material. Isso, nós temos que saber quem é que vai pagar mais. Esse aqui é o problema. Quem é que vai pagar mais? Se vai ser o juiz, se vai ser o militar, se vai ser o político ou se vai ser o cidadão da lojinha da padaria. Isso, quem tem que pagar mais é quem ganha mais. Ah, ótimo. Então vamos lá. É quem ganha mais. Estamos todos convergentes nessa direção. Consenso. É a mesma filosofia para o sistema tributário. O sistema de imposto de renda paga mais quem tem mais. Quem paga menos, quem ganha menos. Na prática não vai ser isso, porque a sociedade... Mas não vem assim há muitos anos. Progressivo. Quem paga mais imposto no Brasil são os pobres. Porque é no consumo. É no consumo, é tudo de ponta cabeça. Para mim é um problema estrutural mais sério. É isso que eu estou dizendo. Então, tudo se faz reforma da Previdência. Eu concordo com todas as suas colocações, porque você precisaria ser maluco para dizer que você pode gastar mais do que você tem. Não é isso. Mas eu quero dizer que o capitalismo, ele, por a própria essência dele, isso não estou dizendo que seja um mal intrínseco, ele gera crises cíclicas. 29, 2008. Mas, Orlando, tá certo? Então, é como se você tivesse um carro que é veloz, mas existe uma caixa de ferramenta. Quanto tempo aconteceu para as recuperações econômicas? É melhor uma Vale privatizada, gerando emprego e renda, do que uma Vale deficitária, pegando os nossos impostos para pagar as contas. Aí já é uma questão empírica. Exatamente. Se nós tivéssemos um Estado eficiente... E o Embraer? Como foi a Companhia Siderúrgica Nacional? É bem gerida. Mas então o problema não é a questão de ser do Estado ou não do Estado. A Petrobras, exatamente, a gestão. É questão de gestão. Mas a Embraer se reformulou, né, Orlando? A Embraer se reformulou. Se você colocar a Embraer dos militares iniciativa privada há 20 anos atrás e colocar a Embraer hoje, competitiva... Iniciativa privada está lá dentro também. Claro, é evidente que está. A Petrobras também está. É por isso que a gente tem que unir as duas coisas. É por isso que o Estado brasileiro é um Frankenstein. Eu concordo com você. Nem é capitalista, nem é socialista. O Estado brasileiro, ele é um latifúndio de 1% de quem tem 50% do PIB. Sempre foi. Esse é o problema. E o PDT sempre foi assim. O Brizola, a tradição do PDT é essa. E toda vez que você tem um governo que faz uma coisinha de nada, com o Getúlio, com o Juscelino, com o Goulart, tá certo? Ou com o Lula, eles não admitem isso. Isso é que é o problema. Como é que você quebra isso? Com o voto. Votando melhor. Votando melhor. Aí nós vamos perguntar como é o nosso sistema eleitoral. 80%, olha aqui, eu fiz uma pesquisa em Juiz de Fora, no bairro Rico, no bairro o Alto dos Passos, nas últimas eleições. 80% dos entrevistados não sabiam quem era senador. É absurdo. Você vem lá, eles sabem que é presidente e governador. E alguns sabem que é deputado, mas já não entendem o que é deputado federal e estadual. 80% da nossa população não tem a mínima informação política. Perfeito. Eles vão votar quem der um bujão de gás para eles. Exato. Esse é o problema. Agora, como é que... É lógico que é. Por isso que esse resumo de que então o problema da sociedade está na capacidade do cidadão de constituir seus representantes. O cidadão é justificativa para todas as ditaduras do mundo. Não é, não. Eu não estou dizendo isso. Para todas as ditaduras do mundo. Não estou dizendo que é culpa deles. Eu estou reconhecendo um fato. Isso é o fato de que, primeiro, a política foi demonizada. E o nosso eleitorado não tem por questão de educação. O nosso doutor aqui colocou, tá certo? Ele não tem esse conhecimento, isso é um caso empírico. Eu não estou dizendo que não tem que ser ouvido o voto, eu estou dizendo justamente o contrário com você. Eu não estou dizendo que eles são responsáveis por isso, eu estou dizendo que esperar de um eleitorado mal informado, completamente no meio de você vai ver que... Um tiroteio desse. Por isso que eu não acredito em referendo.
Calma. Entendeu? Calma, porque mas se tem um país igual a Inglaterra, que você chega a um referendo... O senhor acha que o eleitorado é ruim para escolher representantes? Não, eu não estou dizendo que o eleitorado é ruim. Em termos eu estou dizendo que... Ficou distante. Eu estou dizendo... Por quê? Porque numa escolha política, você não sabe quem são os políticos. Nós temos 300 candidatos aqui para deputado, um deputado estadual, deputado, você não conhece, o referendo é sim ou não para uma questão específica, a questão das armas, a questão da Previdência, a questão dos direitos trabalhistas. É muito mais fácil, a informação é muito menos custosa, isso que eu estou dizendo. E eu não estou responsabilizando, não estou desprezando o eleitorado, é justamente o contrário. Eu sou contra a demofobia. Nós temos que ter mais povo ainda, mesmo com essas condições. Agora, o que você tem é isso. Por que eles vão impedir o Lula? Porque eles sabem que o povo lembra do período do Lula, certo ou errado, eles lembram. E se não impedir, não tem eleições. Eu vou ter que te interromper, o nosso programa está acabando, a gente vai estourar o tempo. Tem segunda parte? Sobrevivemos dessa vez, não levei nenhum golpe aqui, mas eu gostaria muito de agradecer a participação de todos vocês. Mas acho que cabe mais debate, outros dias. Vamos trazer. 24 de julho. 24 de janeiro agora vai ser o impedimento do Lula, vai ser condenado. Então vamos fazer 25. Mas ninguém está impedindo o Lula. Eu sei, você não, mas os 4 de lá vão. Só deixar claro, o Lula está sendo julgado por um processo criminal de corrupção. A população que avalia sobre isso. Exatamente. Não tem como a gente entrar numa discussão corrupção passiva onde não há ato de ofício e não há benefício provado. Não, então tem ilação. Professor, todos nós estamos assistindo, tenho certeza que concordo com o senhor. Eu gostaria de agradecer a participação de todos vocês, infelizmente. A gente termina assim o nosso programa, mas a gente marca um outro encontro para discutir outras questões muito importantes também para a gente. Nosso encontro está marcado amanhã. Que não tem guerra, o Vitor e o Orlando se cumprimentam aqui. Eu estou dizendo que o candidato dele, estamos divergindo de ideias. Da próxima vez, a gente continua essa conversa. Eu gostaria de agradecer a sua participação e te convidar para assistir a nossa reprise hoje às 6 horas da tarde. Uma ótima tarde a todos vocês, um bom descanso depois desse debate e nos vemos amanhã.